levitas, que faziam parte ali do culto, da adoração ao Senhor, e também cuidava da parte financeira também, ou seja, dos dízimos e das ofertas que entravam. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o que Jesus ensinou sobre o dízimo. Aí eu faço uma pergunta nessa noite. Jesus ensinou sobre o dízimo? Jesus falou sobre dízimo ou não? Ele ensinou sobre dízimo? Sim ou não? No Novo Testamento? Porque às vezes as pessoas falam, não, Jesus aboliu os dízimos, porque ele aboliu a lei. Ele falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir. E Jesus ensinou sobre os dízimos. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24. Mateus 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Veja aí, Jesus falou sobre o dízimo aqui em Mateus 23, 23. O que ele disse? Aí alguém vai interpretar que Jesus estava falando num ponto negativo, que não precisava de contribuir, que não precisava de devolver o dízimo na casa do Senhor. Aí quando você lê, o que diz? Ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer, olha aí, deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, fariseus e escribas hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, vocês dão dízimo do cominho, dão dízimo do endro, de tudo. Só que vocês esquecem o principal, que é o juízo, né? A misericórdia e a fé. Vocês trazem dízimo da hortelã, trazem dízimo da cebola, trazem dízimo do alho, trazem dízimo de tudo, mas não cumpre o mais importante, que é juízo, misericórdia e a fé. Deveis, porém, o quê? Fazer o quê? Essas coisas. Ou seja, vocês devem contribuir, vocês devem dizimar a casa do Senhor, mas não pode omitir as outras. Porque, infelizmente, hoje, irmão, existe igreja que começa o culto falando em dinheiro e termina o culto falando em dinheiro. É o do culto primeiro, amém, até o último, amém. Dinheiro, 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 dinheiro. Aí não fala do juízo, não fala da misericórdia, não fala da fé. E o que as pessoas alimentam? Né? Então, Jesus está proibindo de falar sobre dízimo? Não, Jesus está, vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer isso, mas vocês não podem omitir, vocês não podem esquecer de pregar o juízo, de pregar a misericórdia e de pregar a fé. Porque até então, os irmãos vão ver que um certo dia, foi um publicano e foi um pecador à casa do Senhor. O publicano, ou seja, o fariseu, quando ele orava, ele falava, eu não sou igual a esse aqui não, eu jejum 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo. Você entendeu? Eles faziam para quê? Para aparecer. Eu não tenho que contribuir na casa de Deus para me aparecer. Vixe, ó o tanto que ele deu, ó o tanto que ela deu. Vixe, não é assim. Então Jesus censurou ele, olha, fala uma coisa para vocês. Vocês estão trazendo dízimo do endro, do cominho, de tudo, mas vocês estão esquecendo de pregar misericórdia, juízo e a fé. Vocês devem fazer essas coisas, vocês devem recolher os dízimos, recolher as ofertas, mas vocês não podem omitir a pregação da palavra. Ensina. Aí nós vamos ver, algumas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, dizem que Jesus nada falou sobre o assunto. Porém, o que Jesus disse a um grupo de escribas e fariseus, abordando exatamente esse assunto, o dízimo. Jesus falou com eles, é o que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 23, versículos 3 e 24. Aí vai dizer, observe que nestas palavras, o Senhor Jesus não está censurando, condenando entregar o dízimo. Ele não está censurando e não está condenando entregar os dízimos. Ele não está falando, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Não, vocês têm que fazer isso, mas vocês não podem omitir isso. Porque até então, o que eu acabei de dizer aqui, existem movimentos
que começa o culto falando em dinheiro e termina falando em dinheiro. Né? Aí, e cada crente, irmão, que desceu as águas, cada crente que batizou, cada crente que confessa Jesus, já sabe qual deve ser a sua obrigação, qual deve ser o seu dever para com a obra de Deus, para com a casa de Deus. Não tem necessidade de ficar falando, irmão, pelo amor de Deus, traga a sua oferta, traga o seu... Não tem necessidade. Todo mundo, quando fez o pré-batismo, todo mundo, quando passou pelas águas, já sabia do compromisso que tinha com Deus e com a sua palavra. Não é compromisso com o pastor, nem compromisso com a igreja. A igreja, o nome é a sigla, e o pastor não tem nada para poder recompensar os irmãos. Agora, Deus tem. Aí Deus tem, para recompensar cada um. Então, exemplo, que Jesus, ele não estava censurando ou condenando a entregar o dízimo, mas recomendando a sua prática, sem, contudo, esquecer da justiça, da fé e da misericórdia. Então, ele não estava censurando, condenando, mandando parar. Às vezes, você tem que fazer isso, mas vocês não podem deixar de praticar a palavra, a justiça, o juízo, a fé e a misericórdia. Deu para os irmãos entender? Deu para os irmãos compreender como que é essa situação? Aí vem aqueles que dizem assim, mas o dízimo era na lei, o dízimo, nós já explicamos aqui, o dízimo nasceu na lei ou antes da lei? Pode responder, do que nós aprendemos da palavra. Antes da lei. Então o dízimo não é da lei. Depois que Moisés embutiu na lei, mas já era um princípio, uma prática dos primeiros adoradores de Deus. Qual foi o primeiro adorador de Deus que levou o seu dízimo, a sua oferta ao altar do Senhor? Vamos ver se dizemos. Abel e Caim. Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. Porque tem gente que acha, irmãos, que é uma obrigação, faz com raiva para Deus. Esse dinheiro aqui eu podia fazer outra coisa, mas eu tenho que levar para a casa de Deus. Você entendeu? E tudo que nós trazemos para a casa de Deus, irmãos, deixa eu perguntar aqui, faz falta? Faz falta ou não? Não. Porque quantas coisas, Deus fecha muitas portas, irmão, do que vem para devorar o que nós temos. Deus, quantas doenças, quantas enfermidades nós tivemos? Jesus nos curou. Jesus nos libertou. Não é que nós estamos comprando cura, comprando Deus. Deus não se compra, Deus não precisa de dinheiro. Tudo é dele, para ele. Mas o homem é testado, provado, quando se fala em contribuir. Isso não é só na igreja, não. Às vezes as pessoas que não têm Deus, Jesus chega um dia e fala assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles não têm dificuldade de injetar. Eles arrancam do fundo que eles têm. Não, vamos fazer. E está fazendo, às vezes, para prejudicar eles. Uma festa, alguma coisa. Quanto que é? 1.000 conto. Está aqui, minha parte está aqui. 100, está aqui. Opa! Aí quando vem para o lado do cristão, e aí? Não, tem não. Quer saber disso não? Deus é que guarda. Ele falou assim, trazei todo dia na casa do tesouro, para que haja mantimento. Depois fazer o quê? Prova de quem? Prova de quem? Não, prova de quem? Quem não? Falei prova de mim. De mim quem? Deus. Falei prova de Deus. E nós explicamos aqui. Ele não falou assim, faz prova que eu vou abrir as portas. Não, falou, você vai trazer, né? E depois que você vai fazer a prova. Tem gente que fazia a prova antes de trazer e nunca mais traz. Nunca mais. Nós tivemos 2 pessoas. Nós estávamos num aperto tremendo. Nós estávamos com uma outra que em determinado lugar falou assim, pastor, Deus põe no meu coração, vai sair um dinheiro meu que está amarrado, e eu vou ser fiel, eu vou dar o dízimo dele e vou dar uma oferta para a igreja. Amém, irmão? Sabe quando você não põe fé? Não, passou, veio. Desde um mês, nós oramos e Deus abriu as portas. A pessoa pegou tudo. Sumiu da igreja. Sumiu. Nós não vamos lá, irmão, e aí? Você falou? Eu não. Quem tem que tocar é quem? Aqui fez o voto, eu não sou louco de lá. Saiu, né, irmão? A Bíblia manda eu buscar. A Bíblia manda o quê? Trazei. Tem que trazer. É lógico, às vezes tem um irmão que está doente, está enfermo. Liga, pastor, Rob, passa aqui para pegar minha oferta, para pegar o meu dízimo, tal. Aí a gente passa e pega. Mas eu chego lá, com a cara de pau, lá na casa do irmão todo mês. Já recebeu, irmão? Já saiu lá, saiu desse terceiro dos aposentados? É fria. Uma oferta ainda. Então, irmãos, prejudica a pessoa mesmo. Vamos mais, olha aqui. Ainda em Mateus, capítulo 22. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 15. Até o 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos,
pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe: de quem é essa efígie e essa inscrição? Disseram eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam e, deixando-o, se retiraram. Olha para você ver a questão do tributo. Chegou um grupo de pessoas ali, com os discípulos. Os fariseus também enviaram ali uns discípulos com os herodianos e tudo mais. E foi tentar pegar Jesus em alguma coisa. Essa era a função deles. Os fariseus assim. Os verdadeiros fariseus, eles gostam de ficar puxando linha. Sabe quando a pessoa começa, com as roupas de lã começa a soltar assim, a pessoa tem mania de ficar puxando? Dali a pouco está só uma tira. Tanto ficar. Assim eram os fariseus. Os fariseus ficavam cutucando Jesus aqui. E eles perguntou: Senhor, o negócio é o seguinte, versículo 17. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Aí, o que é tributo? Igual, nós pagamos tributo. Imposto de renda, tudo, IPTU, IPVA, água, luz, tudo, você paga. Se você não pagar, o que acontece? Eles vêm lá, corta não, moço. Não, a ordem já saiu. Fora a multa ainda. E outra, não tem jeito de você brigar com eles. Por que não tem jeito de você brigar com eles? Está na lei. E outra, ele não tem concorrente. Onde você vai arrumar energia? Só CEMIG tem aqui. Onde você vai arrumar? Só a Copasa tem. Eu furo um posto. Não pode. É complicado. E aí, o que o senhor fala? É lícito pagar tributo? É certo pagar tributo? Aí Jesus disse: conhecendo a sua, o quê? Malícia. Jesus estava vendo que tinha maldade no coração deles. Tem maldade no coração de vocês. Por que me experimentais? O quê? Hipócrita. O que é hipócrita? É a pessoa que mostra uma coisa que não é fingida. Ela engana. E Jesus falou: por que vocês estão me experimentando, hipócritas? Aí Jesus falou assim: me mostra. Mostrai-me uma moeda do tributo. A moeda que vocês pagam tributo, mostra-me uma. Aí eles pegaram e trouxeram. E eles apresentaram um dinheiro. Aí Jesus perguntou: de quem é essa esfinge e essa inscrição? O que eles responderam? Disseram: de César. É de César. Então eles disseram: é o seguinte, se é de César, vocês têm que pagar tributo. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí, irmão, eu pago imposto para os homens e só nego Deus. Ah, mas Deus, pastor, Deus é dono de tudo. Deus não precisa, Deus não paga imposto, Deus não precisa ser de igreja. Irmãos, Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você for puxar lá atrás, antes do povo, quando a origem do dízimo, que eu vi um pastor falando, eu vou até pesquisar depois, ele falando assim que lá no Egito, Faraó cobrava 50% dos dízimos, da terra que o povo produzia, era o imposto que eles tinham que pagar 50%. Você imagina hoje você pagar 50% para o governo? Você trabalha, você ainda tem que tirar empréstimo para pagar o governo. Eu vou ter que pagar um empréstimo. E vai pegar com quem? Com o próprio governo. Aí quando Deus levantou Abraão, foi levantando, surgiu o quê? O dízimo. Aí os servos de Deus falaram: já que o faraó está cobrando 50%, Deus estava mostrando para ele que 10%. A palavra dízimo vem de dízimo, 10ª parte. E o povo começou a ofertar, a trazer os dízimos na casa do Senhor, dando a Deus o que é? A parte que é de Deus. A parte que é do Senhor. E eu dizia que às vezes alguém fala: pastor, já chegaram para a gente: pastor, mas Deus não come, Deus não precisa de dinheiro. Esse dinheiro fica para pastor, para encher barriga, para fazer isso, fazer aquilo. Deus não come. Mas ele falou: trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento. Alimentação. O que alimenta essa luz aqui? É lógico que é energia. E ela vem de graça para nós. Hã? Não vem. Ela não vem de graça. Ela é paga todo mês. Eles vêm, fazem leitura, vai dar a porta ali. A água que nós bebemos, vai lá para a descarga, a irmã lava a igreja, lava as cadeiras, lava aqui. A água também. Então, os dízimos, para que não falte mantimento na casa do Senhor, ou seja, se nós não tiver a luz, se nós não tiver as cadeiras, pastor, nós servemos a Deus no chão. Você não está servindo a Deus nem nas cadeiras. Quem vai servir Deus no chão? Não serve. Não serve, irmãos.
Se os irmãos verem, tem uns cultos, que às vezes eu vejo trabalho missionário na África, lá os cultos no chão. Muitas igrejas cultam no chão, todo mundo sentado no chão, comida no chão, todo mundo comendo no chão. Mas Deus deu essa graça para nós temos. Aí a pessoa, mas... Aí Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus que é de Deus. E eles ouvindo isso, ficou o quê? Maravilhoso. Então nós temos que pagar imposto, mas nós temos que também a nossa parte com Deus. A nossa parte com o Senhor. Porque Deus nos abençoa todo dia. Irmão, você imagina, você, nós deitamos. Você sabe que você vai acordar amanhã? Você sabe? Você sabe? E nós acordamos. Por quê? Porque Deus nos sustentou. Deus nos sustenta dormindo. Pensa bem, se Deus falasse assim, eu vou ter uma veinha lá no coração, deixa eu só dar um beliscãozinho, já era. Mas Deus vai lá e sustenta. Irmão, Deus já livrou quantos irmãos aqui? Tem irmão aqui na igreja que tem um histórico que deu infarto e não morreu, está aí. Deu infarto dormindo e tudo mais. E está aí. Quem que é? A mão de Deus. A mão do Senhor. E às vezes nós temos dificuldade. Mas, nossa, rapaz, meu salário aumentou, o patrão me chamou, aumentou meu salário. Mas eu vou ter que tirar. É muito para a igreja. É muito. Ô, irmão, se Deus aumentar, tocar no patrão, tocar no outro, aumentar seu salário todo mês, você vai continuar sendo fiel a Deus ou não? Não, eu vou levar isso aqui, porque o pastor não sabe quanto eu ganho. Eu não quero nem saber. Quero nem saber. Aí vai do quê? Consciência de cada um. Cada um vai responder. Eu não vou responder por ninguém. Não vou responder. Tem gente que está jogando tudo nas costas do pastor. Não, o pastor tem que dar conta da minha alma. E anda na bagunça, não dá conta de alma de quem está andando erradão. Estou fora. Aí ela... No mês passado, eu ganhei 2.800. Esse mês veio 4.500. Ninguém sabe, vai só esse aqui. Aí de repente começa a dar as coisas erradas. Começa, o carro que estava uma beleza, começa. É praga, pastor? Não, não é praga, Deus não joga praga e nem nós joga praga. Eu não fui chamar para jogar praga, fui chamar para abençoar. Mas então por que acontece? Acontece, sabe por quê? É a lei da semeadura. Aí Deus olha, você imagina bem, nós que temos filho, o filho recebe uma bolada boa lá, você cuidou dele a vida inteira, você trouxe ele até, aí recebe um acerto da empresa lá, vamos supor que deu 120 mil, aí ele chega, pai, o senhor me ajudou muito na minha trajetória, aqui eu peguei 120 mil, vou dar 20 mil para o senhor, mas a mamãe, o que vocês fazem? Que dia que você vai ficar? Você vai ficar alegre? Você imagina Deus, irmão. Mas acho que Deus não tem... Deus, Ele gosta de ver a prosperidade dos seus filhos. É Ele que dá, mas Ele gosta de prosperar nós. Mas para nós prosperar, nós temos que o quê? Ser fiel a Ele. Ser fiel ao Senhor. Você vai para aquela igreja, você está naquela igreja, tem que pagar 10 para ser salvo. Todo mundo vai para lá e faz uma lavagem cerebral na cabeça desse. E, olha, não sei o que eles arrumam, a pessoa vai arrancando dinheiro, e vai pondo lá entregando. Nós nunca fizemos. Nós ensinamos o pré-batismo, mostramos, mas nós nunca, irmãos, nunca. Tem irmão que teve algum dia que eu cheguei para você, ou alguém de nós que chegou, irmão, atrasado aí. Uma vez eu presenciei uma cena, irmão, a irmã veio da casa, e o pastor mandou um pastor suplente, não, né? Auxiliar, um pastor auxiliar, vai lá e pergunta ela, vocês veem que coisa que causou na igreja, irmão? Eu falei, irmão, eu não vou não, se quiser, você vai. Porque a irmã contribuiu a vida inteira, essa cara que ela fez, ela já tirou, agora se a pessoa quiser, é problema dela. Agora, mas irmão, a família toda saiu, a família toda abandonou, você entendeu? Então, a pessoa, ela tem que ser, não é, eu vou orar para Deus me mover o coração, você pode ter certeza, você nunca vai mover. Porque para essas coisas de orar não, isso aí é gratidão nossa para com Deus, para com o Senhor. Aí Jesus fala para ele, de que é essa moeda aqui? César. Não, você dá César, que é de César, e a Deus, que é de Deus, traz o que é de Deus e pronto. Aí lá no capítulo 23, um capítulo depois desse aqui, é o que nós falamos, Jesus vai falar, vocês não ficam sem falar esse assunto, tá? De contribuir, de trazer Deus, não fica sem falar esse assunto não, mas só que vocês também não esquecem de pregar sobre o juízo, a misericórdia e a fé. Prega a palavra também, ensina também a palavra, e não omite, né? Porque é necessário, Jesus sabia. O ministério de Jesus era sustentado como, irmãos? Ofertas. O povo dava. Tinha umas mulheres lá que sustentavam, umas fazendeiras que sustentavam o ministério de Jesus. Eram elas. Olha aí.
ainda Mateus 22, 15, 22, Jesus ensina a um grupo religioso qual deve ser a atitude e comportamento do ser humano em relação ao dinheiro. Né? O que é de Deus, o que é César é César. O que deveria ser entregue ao governo, ou seja, tributo, deveria ser obedecido. É o que Jesus falou, tem que ser obedecido. E a César que é César, e a Deus que é de Deus. O que deveria ser entregue a Deus, que é o dízimo, deveria ser obedecido. 22, 21, está aí. Também Levítico 27, 30, né? E também Malaquias 3 e 10, que todo mundo sabe de cor, trazer todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, né? E depois você faz prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu, e dela vem uma bênção, que dela tenha grande abastança. Abastança. Porque tem gente que acha, irmão, que ele consegue as coisas, é porque ele é inteligente, é porque ele é bonito, é porque ele tem capital. Ninguém consegue nada porque é isso. Às vezes até consegue, pode até multiplicar, mas da onde que veio? Tem uma fonte. Da onde que veio, irmão? Do Satanás que não é, porque ele não tem para dar para ninguém. O Satanás deu carro, deu coisa. Não é dele, como é que vai dar uma coisa que não é dele? A Bíblia fala que do Senhor é o quê? A terra. E tudo, né? Sobre tudo que é lá é do Senhor. Então o inimigo não tem nada. É o inimigo deu carro para fulano. O inimigo deu casa para fulano. Não, não tem nem ele tem a dele. Ele fica casando com para entrar, para morar. Você entendeu? Aí a pessoa, não. Irmãos, por que o inimigo luta tanto nessa questão de dinheiro? Contra o cristão, faz encrenca. Você pode ver que na internet está cheio de debate. Nossa, uma briga por causa. Oh, meu Deus, Jesus falou assim, prega a palavra. Não fica aí gastando tempo com os vãos de sutileza, com contenda, com coisa, não. Prega a palavra. Ele fica lá brigando, o dízimo não é da lei, o dízimo não é da lei, o dízimo não é da lei. Aí eu fico vendo assim. Aí tem igreja que é contra dízimo. Mas como que ela se mantém? Oferta revelada. Irmão, eu estou sentindo aqui, e começou a olhar para a pessoa. Estou sentindo aqui que tem irmão que hoje nós vamos levantar uma oferta de R$5.000. E Deus falou no meu coração, se vira. Tira onde tirar. É desse jeito. Sai mais caro do que o dízimo. Às vezes a pessoa, ela sonega o dízimo na casa do Senhor, mas acaba pagando mais caro. Olha, irmão, sabe por quê que eu falo aqui? Que igreja nenhuma, ela prega contra o dízimo, mas ela precisa do dinheiro. Porque Paulo falou assim, Timóteo, Timóteo, ninguém milita à sua própria custa. O trabalhador é digno do seu salário. Ninguém milita, ninguém batalha, ninguém guerreia por conta própria. Eu vou largar de trabalhar, vou largar de tudo para cuidar de vocês, viu? Cuidar de vocês, foca tranquilo. Mas eu preciso do quê? Do que eu preciso? Eu preciso de me sustentar, de alimentar a minha família. Eu falo, irmão, vocês ficam tranquilos. Aí vai, esse é bom mesmo. Esse não precisa nem levar nada. É um mês, você está me levando lá para cima. Perde, esmagrece, né? Morre. Então a igreja, ela necessita. Você pode ver, irmão, as pessoas que são contra Deus, elas gostam, às vezes, de ser encrenqueira. É incrível. Elas é encrenqueira demais. E elas não é contra só isso, não. É algumas coisas, alguns princípios. E às vezes princípios, costumes da igreja e tudo mais. Veja aí. O ensino bíblico sobre o dízimo está inserido e presente também por todo o Novo Testamento. Não está só no Antigo, está no Novo. Conforme se vê nessas várias referências. É o que nós lemos aí. Mateus 22, 15 a 22. Mateus, capítulo 23 e 23. Está lá em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Que Deus ama quem dá com alegria. Ele está falando de oferta. Né? E também Hebreus, capítulo de número 7, versículo 8. Vamos ver Hebreus, capítulo 7, versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. Olha aí, hoje, o que tomam dízimo aqui na terra são homens o quê? Que morrem, que recebem, que recolhem os dízimos, morrem. Porém, veja bem, o que recebeu o dízimo de Abraão? Aquilo é um mistério, né? Levou pão e vinho. Pão e vinho, te lembra o quê? É figura. Quando fala pão e vinho, você lembra de quem? Quem você lembra? O próprio Senhor Jesus, o pão e o vinho. Né? Veja bem, aí ele diz, olha, aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele de que se testifica que vive. O 9, olha o 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Olha para você ver. Abraão deu dízimo, para que assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo. Ou seja, Levi era quem? O que ele era? Sacerdote. Da tribo dos sacerdotes, os levitas. Ele recebeu o dízimo e pagou o dízimo.
Ele recebeu. Do que ele recebeu, ele pagou os dízimos. Não é difícil, irmão, compreender sobre esse mistério na nossa vida. Sobre essa dádiva na nossa vida que Deus concedeu. Somente no livro de Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 9, abordada a palavra dízimo 7 vezes. Ficando provado que a doutrina bíblica também no Novo Testamento. Então não é só no Antigo Testamento, não é só na lei, é antes de Jesus, depois de Jesus e na era da igreja. Na era da igreja. O negócio é tão sério, irmãos, que você viu lá no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos viram que teve uma morte lá, 2 mortes, de pessoas que brincaram com a obra de Deus a respeito de contribuição. Contaram mentira, né? E o que aconteceu? Morreram, Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 13, vai relatar essa história. Porque eles mentiram. E às vezes, nós vivemos numa época de pessoas, igual eu expliquei agora há pouco, as pessoas mentem também. Mentem como? É aquele que eu falei para os irmãos, nossa, eu ganhava 2.800 e esse mês veio 4.500. Nossa, mas eu vou levar só dos 2.800. Ninguém sabe, o ministério não sabe, a igreja não sabe. Ele teve um benefício que Deus abriu as portas para ele de conta de R$2.700, que ele teve a bênção de Deus. É o que a gente sempre fala, irmãos. Se todo mundo contribuísse, se todo mundo trouxesse a casa do Senhor, nós já teríamos saído do aluguel faz tempo. Faz tempo. Mas infelizmente tem uns que... Ó, aqui, ó. É aquele negócio. A Maria vai com as outras. Ele é contra e quer jogar os outros também a ser contra. Ah, pastor, fica aí andando para cima, para baixo de carro aí, barrigão. Graças a Deus diminuiu. A dengue, né? Misericórdia. É desse jeito que as pessoas falam. A gente aguenta cada nome. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas eu fico tranquilo, porque Deus sabe, eu não fico na paz. Né? Vamos mais. Princípios que devem nos motivar a ser dizimistas fiéis. Princípios. Primeiro princípio. O princípio da obediência à palavra de Deus. 1 Samuel 15, 22. Depois Tiago 1, 22 a 24. 1 Samuel, capítulo número 15, versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha aí. Isso aqui, irmãos, princípios que devem motivar a sermos dizimistas fiéis. Vai falar da história de quem? Saul. O que Saul fez? Samuel falou assim, ó, Saul, é o seguinte, fica aqui. Daqui 7 dias eu volto para sacrificar, para oferecer sacrifício ao Senhor. Saul era o quê, irmãos? Rei. O sacerdote era quem? Samuel. Então, o rei atendia o lado social, político da nação. E o sacerdote atendia o lado espiritual. E começou a guerra. Veio os inimigos, começou a sitiar aonde Saul estava com os soldados, estava com o povo, e começou a vencer. Começou o Saul, e uns começou a fugir, uns começou a largar Saul, e tudo mais. O que Saul fez? Isso, aí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Quantos dias Samuel falou que era para Saul esperar? 7 dias. O que aconteceu? No 7º dia, Saul pega o fogo e vai oferecer um sacrifício a Deus. Ele não era sacerdote, é a mesma coisa. Nós somos oficiais da obra de Deus. Aí chega assim, sou prefeito, vem aqui celebrar ceia. Ô vereador, vem cá, prega aqui. Vai pegar o quê? Chamar dele para outra coisa. É para mexer com política para lá. Aqui, já tem os oficiais. Já tem os ministros. Aí o Samuel está demorando, gente. Nós vamos perder, vai matar todo mundo, nós vamos perder. Vai. Você quer saber depois? Eu vou oferecer o sacrifício. O que ele fez? Ofereceu o sacrifício. A hora que estava oferecendo, quem chegou? Samuel, irmãos. Ô Saul, o que você arrumou? Eu estou falando uai, mas o Saul não era mineiro, não. Ô Samuel, é o seguinte, eu fiquei preocupado porque você demorou. Eu falei, que dia eu chegava? 7 dias. Hoje der quanto? 7. Então, eu estou dentro do prazo. Você que é favor. Você que é favor. Por causa disso, hoje ia ser confirmado o quê? Teu reinado. Nosso Senhor falou que não vai confirmar hoje, não. Aí não, ele fala, se você tivesse obedecido a palavra do Senhor, teria confirmado. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se ele falou que era para esperar, espera. Se não chegou no 7º dia, deixa passar 8, 9, 10, pronto. Mas não põe a mão aonde que não é a sua ossada, onde que não cabe a pessoa fazer. Ele foi chamado para aquilo. Então, o
que nós queremos dizer com isso, irmão? É um princípio de obediência à palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, é melhor eu chegar lá todo mês e pegar o meu envalo. Deus, eu te agradeço, eu recebi hoje, está aqui. Eu agradeço muito o Senhor me concedeu essa oportunidade. Em nome de Jesus. Tá. Entreguei na casa do Senhor. Ou mandou um pix para a conta da igreja. Chega aqui, pega um envelope, escreve no envelope, assina o envelope e você retorna. Você entendeu? Mas a pessoa prefere sofrer, sacrificar, do que obedecer. Do que obedecer. Ele fica, irmão, é assim, ó. Ele não quer entregar o que é do Senhor, então fica assim, ó. Solta ali, pega uma coisa daqui, pega outra coisa ali, outra coisa ali. Quando ele vê que não, ele não vai sair mais daquilo. E tem coisa, irmãos, escute bem, tem coisa que Deus permite nós passar, mas tem coisa nós que entra. Sabia disso? Aí nós está lá no meio da luta que nós mesmo arrumou. Ó Deus, até quando você vai permitir? Ó, permitiu o dia que você me orar, porque não foi eu que te pus aí. Isso aí não é prova minha, não. Isso aí você que entrou nela. Se você tivesse obedecido, você não estava aí. Você está aí porque você desobedeceu. E às vezes acontece com a gente, irmãos. Isso acontece. Ó, Tiago 1, 22 e 24. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 24. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo, e se esqueceu de como era. Olha aí, sede cumpridores e não somente ouvintes. Então, a palavra de Deus ensina. O dízimo é sagrado. O dízimo é sagrado? O dízimo é sagrado, a oferta é sagrada. A partir do momento que você traz, ela se torna o quê? Sagrado, consagrado. Aí, não importa. Isso aqui, ó, às vezes a pessoa, mas não sei o que vai fazer. Irmão, se é sagrado, e nós fazermos errado com o que é sagrado, quem vai pagar o preço? É você que trouxe ou quem está administrando que vai pagar o preço? Que vai pagar o preço. Você trouxe. Aí se a pessoa administrou errado, fez alguma coisa errada, é ele que vai pagar, não é vocês. Não é quem trouxe. Então, veja bem, nós temos que ser o quê? Cumpridores e não ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Hoje eu ouvi uma palavra, e eu gravei, quando falou assim que aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. Não, eu tenho Jesus, mas tem uma diferença em ter Jesus e Jesus estar conosco. Por quê? Ele falou assim, aquele que edificou a casa sobre a rocha, é semelhante àquele que ouve a palavra e pratica ela. E tem gente que confessa Jesus, mas não pratica. Ouve, vem na igreja, mas não pratica, é ouvinte. E aqui, Tiago fala, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Eu tenho que ser ouvinte, mas ouvinte, cumpridor. É hora de tirar a oferta, irmão. Ixi, essa hora é ruim. Aí eu até falei que esse dia, às vezes, tem crente dentro da igreja que ele fica espiritual só na hora da oferta. Você já notou isso? Ele fica espiritual. O culto inteirinho, fica igual, às vezes, coruja no toco, olhando assim. O coruja fica assim, ó. Ele é desse, mas como, pastor? Ele tá, olha para cá, olha para lá. Agora, irmão, vamos orar para a oferta. Aí ele, eita. Aleluia. A salva passando. Na hora que passou a salva, a coruja vai. Ué. Ele fica espiritual, fecha o olho na hora que a salva passa. Um dia eu vi. Teve um diácono, acho que eu não sei, acho que Deus usou ele. Ele foi passando, o irmão fechou o olho, ele fez só assim, ó. Cutucou a salva. Esses são os 10. Então, eu estou sendo só ouvinte e não cumpridor, irmãos, da palavra. Eu tenho que ser ouvinte. Abençoa Jesus. O dízimo que entregamos no tesouro da casa do Senhor é uma demonstração da nossa obediência a Deus e a sua palavra. Eu não estou trazendo porque o pastor, senão o pastor vai falar, senão o pastor vai ficar olhando de mim. Eu não vou ficar olhando, eu não vou falar. Cada um sabe da sua obrigação. Nós temos deveres para com a obra de Deus. Eu fico pensando aqui, quantos aqui, não precisa levantar a mão, falar com vocês, quantos aqui não nasceu dentro de uma casa que serve a Deus? Você nasceu, sua família era de outra, e era mundano, bebia, jogava e fazia tudo quanto é coisa errada. A pessoa não tinha dificuldades 90%, 100% para a bebida, para o cigarro, para as drogas, para tudo mais. Não tinha dificuldade de tirar e desce uma branquinha aí. Dá outra aí. E dá mais um. Ó, aí o menino chora em casa por causa de pão, de leite. Cadê o dinheiro? Ficou lá. Eu sei que era. Aí você vem para a casa de Deus, irmãos. Você não tem vício mais. Você gastava tudo na perdição. Aí Deus te liberta do cigarro, te liberta da bebida, te liberta das drogas, te liberta da prostituição, te liberta de tudo que não presta. O que você ganha vai sobrar. Você vai ter ele como?
100% na sua mão. Você não vai gastar com vício, você não vai gastar com nada. Aí a pessoa fala, nossa, minha vida mudou mesmo. Mas aí quando vai para esse lado aqui de contribuir, ele vai tirar 10% para a casa de Deus, que ela acha difícil. É igual, parece que faz igual quando você vai, a cadela está com um filhote, você vai, vem cá, tiozinho, vem. O que ela faz? Ela fica brava, ela arregando os dentes. Então tem pessoa nessa situação. A hora do culto que eu menos gosto é a hora da oferta. Isso não existe. Isso não existe. Que Deus nos guarde, irmãos. Nos proteja. Para encerrar, é verdade que uma pessoa pode entregar de forma regular e pontual o dízimo na casa do Senhor. E gastar o restante dos seus bens em coisas... Deixa eu pôr aqui que é verdade que uma pessoa pode entregar de forma regular e pontual o dízimo na casa do Senhor. E gastar o restante dos seus bens em coisas que desagradam a Deus. Mas esse comportamento é excepcional. Via de regra, as pessoas que são fiéis, dizimistas, são fiéis também no gastar a parte que Deus lhe permitiu conservar. Não é porque é meu, que eu já dei ao Senhor, agora isso aqui eu faço o que eu quero. Você tem que saber o que você vai fazer. A gente sofre também por causa disso. Porque você vai na empolgação, e a empolgação é terrível. Eu já falei aqui, em alguns estudos falei, a empolgação é assim, ó, você chega na loja, uma coisa lá que você nem vai usar. 10 vezes de 32. Nossa, barato demais. 32 por mês não faz diferença. Eu vou levar 10, 20. Aí leva aqui para casa, fica lá, nem uso, compro por uma ambição, alguma coisa. Aí chega o dia de vencer. Isso, eu não tenho os 32 hoje. Porque o ser humano não tem dinheiro todo dia. Mas hoje eu não tenho. Nossa, e agora? Como é que eu faço? Vai por aí adiante, irmãos. Vai por aí. Então nós não podemos ter medo de investir nas coisas de Deus. O maior investimento que uma pessoa faz é na obra de Deus. Aonde a ferrugem não destrói, não destrói, a traça não pica, e nem um ladrão mina, nem um ladrão rouba. É um investimento que está fazendo no reino dos céus. E tem aqui, ó, Lucas 16, 10. Nós encerramos aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então veja aí, irmãos, o que Jesus fala, né? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Você ganha pouco, você é fiel no pouco. E quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, nós fazemos o quê? Eu trouxe o que é do Senhor, agora eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, com o que é meu. Não, nós temos que saber aonde nós vamos estar investindo, aonde nós vamos estar depositando, aonde nós vamos estar fazendo alguma coisa. E pode ter certeza, irmãos, aquele que traz para a casa do Senhor o que é do Senhor, Deus não fica devendo. Só que ele tem que trazer e não ficar cobrando de Deus também, não. Deus, eu levei o dízimo hoje, amanhã eu levei R$300. Amanhã eu vou ganhar 600. Porque tem gente que fala assim, que ganha o dobro, né? Eu não vi isso na Bíblia. Você traz 50, então o juro de Deus está mais alto que o do banco.